Bons tempos de conformismo e subserviência que vive o povo brasileiro. Para começar a ilustrar isso, segundo a revista Valor Econômico, o presidente do STF, Dias Toffoli, ligou para diversos senadores até garantir que possuía a maioria para que o Senado aprovasse o aumento do seu salário e de seus colegas ministros do STF, que, por sinal, esse aumento tem repercussão direta e indireta nos salários do serviço público como um todo. Mas os ministros do STF são trabalhadores e, claro, coitadismos à parte, eles são, segundo eles mesmos, muito importantes porque fazem o trabalho deles. É preciso ter dó do nosso judiciário. Precisamos lembrar que há alguns meses atrás o pobre Gilmar se sentiu um escravo e a desembargadora negra Luzlinda Valois, disse que com um salário de 31 mil se sentia uma escrava e pedia para acumular uma renda de 61 mil contos de réis. Pobres juízes. Madrinha, me ajuda, madrinha, eu tô fodido. O aumento é imoral e, por desobedecer um dos princípios constitucionais do direito público, da moralidade, deveria ser inconstitucional. Mas não podemos esquecer que esse mesmo Supremo fez vistas grossas ao pagamento de diversas verbas supostamente indenizatórias, como o auxílio moradia, totalmente inconstitucional, e insiste que as instituições do país estão funcionando em plena normalidade, né, Carminha? Oi, oi, oi. Nunca mais vai abanar o rabinho. A moeda de troca do aumento é esse auxílio moradia, ilegal desde sempre, cujo julgamento do seu mérito foi sempre adiado, desde sempre, e que poderá deixar de existir. Vamos ver, né? Outra coisa sinistra dessa semana e que me deixou muito chateado mesmo foi a inexperiência vergonhosa de Paulo Guedes. Procurado por Eunício, presidente do Senado, para tratar do orçamento, segundo a jornalista Cristiana Lobo, Paulo Guedes disse algo assim: "Vocês façam o orçamento de vocês que eu faço o meu." O que esse despreparado do Paulo Guedes não sabe é algo que um estudante de escola de nível médio sabe. O orçamento do ano seguinte é aprovado no ano anterior. Ai, que burro, dá zero pra ele. O Bozo diz que o pessoal está querendo fazer reforma da Previdência esse ano e meio que ele não tem muita coisa a ver com isso. Mas não esqueçam que existe uma equipe de transição e eu duvido que aprovem qualquer coisa sem passar pelo crivo de sua equipe, até porque ano que vem vai haver um complemento dessa reforma que deve ser aprovada esse ano, no que tange a aspectos que envolvem mudança na Constituição. Como eu disse alguns vídeos atrás, ele, o Bozo, está tentando fugir do ônus político daquele que fere os trabalhadores mais humildes. Uma notícia mais cruel é o fim do Ministério do Trabalho. Muitas pessoas que votaram no Bozo não acreditavam que ele iria fazer algumas coisas que ele disse que iria fazer. Eu, ao contrário, pela coerência do discurso dele há aproximadamente 30 anos, acredito que ele, no mínimo, vai tentar fazer o que ele disse que ia fazer. Uma das coisas ditas em campanha pelo mito dos bolsominions é que o trabalhador vai ter que optar entre ter emprego ou ter direitos. E você, brasileiro, me perdoe, burro de doer, acredita nessa asneira. Essa frase pode ser encarada como a materialização das ideias dos primeiros capitalistas clássicos e das afirmações dos novos neocons, de que o pleno emprego requer a diminuição de garantias para os trabalhadores. A lógica é a de que quando os trabalhadores têm menos direitos, surgem mais postos de trabalho, com menores rendimentos, e com o desenvolvimento do mercado, em um dado momento, os salários ficarão mais altos. Pegue-se o exemplo da China comunista, que ao se tornar capitalista e por conta do seu crescimento acelerado, hoje em dia tem níveis salariais melhores, em média, do que o Brasil. Assim, acreditam alguns que desestruturar as organizações que defendem direitos trabalhistas, que por ora
é o Ministério do Trabalho, que está em vias de extinção, mas também mais tarde buscar a desarticulação e extinção da própria justiça trabalhista, migrando essa especialidade para o campo das causas cíveis, produziria assim uma redução nos ônus dos empregadores, e esses obviamente produziriam mais. Mas não há como comparar as economias, por exemplo, do Brasil e da China. Como já disse exaustivamente aqui em meu canal, a China não conseguiu o desenvolvimento por conta unicamente dos baixos salários pagos em uma determinada época. A China tem como estatizados setores que sustentam a competitividade do país perante o mercado internacional, especialmente no que tange a minérios. Sobre isso, recomendo ler um livro de Ian Bremmer, capitalista, consultor de economia política, e esse livro é denominado O Fim do Livre Mercado. Ora, curioso é que no Brasil, até 2014, nós estávamos alcançando o pleno emprego com taxa de 4,5% de desempregados e com pleno desenvolvimento do país. Chegamos a ser a sexta economia do planeta e buscávamos naquela época posições mais ambiciosas. No entanto, acordem, o país foi atingido em termos de credibilidade pela Operação Lava Jato, que, se por um lado prendeu muitos corruptos, por outro lado atingiu em cheio a indústria petroleira, a construção civil, a pesquisa nuclear, entre outros setores econômicos, bem como afetou diretamente a estrutura econômica de quem fazia negócio com esses setores. Além disso, a Operação Lava Jato tornou o Brasil um país de baixa credibilidade internacional, o que afetou os nossos negócios a méritos e desconfiança com promotores e juízes. Demonstram, às vezes, evidente parcialidade e passam a impressão de que tem preferências, e isso é muito ruim. Mas, ainda sobre a Lava Jato, não houve preocupação em proteger empresas nacionais. Políticos ficaram acuados e permitiram, aliás, acordos espúrios feitos com conhecidos oportunistas internacionais. Permitiu, por exemplo, que a Petrobras se comprometesse a pagar bilhões de dólares para especuladores internacionais profissionais que se valeram e se valem da justiça americana para isso. É um esquema profissionalizado que depois eu falo aqui no canal. Mas voltando aos trabalhadores, apesar da flexibilização da legislação trabalhista, poucos empregos foram gerados em relação àquilo que foi prometido, né? Na era Temer. E uma classe de trabalhador, nós podemos dizer que são os principais culpados. São esses malditos professores, com seus salários mirabolantes, com seus kit gays e mamadeiras com bico em formato de piroca. E para os bolsominions, isso foi uma ironia. Eu entendo que o Brasil tem um custo de produção alto, mas esse custo não é necessariamente gerado pelo trabalhador, mas pela gama de tributos sobre o setor produtivo, especialmente sobre o setor de serviços, e isso tudo por conta do enorme endividamento, pelo enorme passado que nós temos, além dos problemas na infraestrutura do país. Mas não podemos esquecer que a culpa é dos comunistas. E o que é um comunista? Hoje em dia mudaram conceitos para ampliar o estereótipo, a caricatura. Para ser comunista, esquerdista, bolivariano nos dias de hoje, basta você criticar o Bozo. Basta dizer que o guru do Bolsonaro, o tal do Olavo de Carvalho, é o espelho do título de um dos seus livros. Tudo o que você precisa saber para não ser um idiota. Fica calado. Pois é, esse guru dos bolsominions já disse que a Pepsi Cola fazia adoçante com fetos abortados, que em 2013 os americanos usariam chips subcutâneos, tipo marca da besta, que Copérnico estava errado quando criticou o geocentrismo, que haveria um golpe comunista no Brasil, que já revelou ao mundo os perigos da USAL, e por aí vai. Mas é preciso ressaltar as desigualdades na mente de nossa elite corrompida.
E o que é mais indigno é assistir que juízes, voltando a eles, receberam recomposições salariais e privilégios incompatíveis com a miséria da população. E ainda a gente tem que ouvir: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, ou você concorda que outros te dominem, pisem na sua cabeça e chutem a tua bunda e te humilhem sempre, ou então vá embora. E para justificar esse falso patriotismo, se persegue comunistas, mesmo que eles, os comunistas, já estejam praticamente extintos há décadas. Vão ler o tal do Manifesto do Partido Comunista. É um livro fininho. Lendo ele dá para saber o que é o comunismo proposto por Marx e Engels. Depois você analisa se o PT, se Fernando Henrique ou até se o DEM é comunista ou esquerdista. Acredite, um príncipe do PSL em palestra apontou que MDB, PSDB e DEM são esquerdistas. Brasil, ame-o ou deixe-o. Acorda, bando de alienado, bando de besta. E falando em ir embora, estamos perdendo nossos jovens por exterior. E sabe por quê? Porque em muitos países do exterior, os nossos jovens encontram espaço para trabalhar, para desenvolver seu conhecimento tecnológico, suas pesquisas em várias áreas. Se paga melhor. E também em países como o Canadá ou no continente europeu existem benefícios à exaustão à população no que se chama welfare state, inclusive na Grã-Bretanha, né? Berço do liberalismo econômico que permite que pessoas usufruam dos benefícios do Estado. Mas eles são todos comunistas. Por isso que esses países estão ruim? Estão mal? Então não, né? Eles estão bem? É. Bom, malditos portugueses que saíram de sua crise com instrumentos socialistas. Ah, eles querem nos influenciar. Odeio eles. Maldita Piovani. Foi fazer o que lá em Portugal com a camisa de Che Guevara? E quer saber? Odeio você que assiste aos meus vídeos e não compartilha nas redes sociais, que não dá like nem se inscreve. Morra, seu comunista perebento. Ou melhor, que você seja condenado para toda a eternidade a ouvir palestras de Olavo de Carvalho. Ora, puta que pariu! O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? E no mais, valeu, porra!